eu fiquei com vontade de te perguntar sobre assim, um momento de maior emoção, né? Assim, relacionado ao futebol que você tenha vivido, que em geral, para as pessoas que gostam de futebol, em geral eles estão lá no top 5, top 3 da nossa vida. Né? Você tira Não. momentos assim como nascimento de filho, casamentos e outros momentos assim, em Não, geral, as coisas do futebol estão lá. nascimento de filho é difícil porque eu tenho 3 carcamanos, entendeu? Eu quase desmaiei no nascimento do primeiro. Né? Eu médico, a mãe médica, no primeiro, né, a minha ex-mulher é japonesa, brasileira, né, a dor não existe. Né? Então, eu lá passando mal, e ela, não, tá tudo bem, tudo bem. E eu, de repente, bum, quase vieram tratar a mim, né? Porque quase passei mal. Mas eu tenho dois momentos, por incrível que pareça, tão antagônicos, mas absolutamente maravilhosos. Eu acho que eu contei para a Alice um dia, eu escrevi uma coluna uma vez, não me lembro aonde que eu publiquei, que eu descobri que eu era brasileiro na final da Copa do Mundo de 70. Porque quando o Brasil fez o quarto gol e o São Paulo explodiu, né? Eu tinha 9 anos, São Paulo explodiu, minha mãe, que não entende absolutamente nada de futebol até hoje, depois eu conto uma história da Dona Gisela, dos 86 anos, sensacional. Ela é São Paulina de formação, né? Só um parênteses. Aí um dia eu tô lá na casa dela assistindo o jogo do Palmeiras, aparece o Abel dando uma entrevista, né? No pré-jogo. Aí a minha mãe, 86 anos, vira para mim e fala assim: quem é esse? Eu falei: mãe, esse é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Aí ela vira assim para mim: finalmente tem uma boa razão para torcer para o Palmeiras. Somos todos Dona Giselda, entendemos. Exato, vocês entenderam perfeitamente. Mas, enfim, minha mãe pegou o Fusca azul dela e falou: nós vamos para Paulista. Eu olhei, minha mãe nunca gostou de futebol, nunca. Meu pai olhou como. Ela pegou toda a criançada assistindo o jogo na sala da minha casa, fomos para a Avenida Paulista, e aí eu descobri o que era ser brasileiro. Eu não tinha a menor ideia do que era ser brasileiro. Mas, de repente, eu estava no meio do Brasil, estava no meio de gente que eu nunca vi na vida, parando o carro, descendo, abrindo a porta, abraçando a gente. Eu sentei no capô do. Imagina que meu pai nunca soube disso. Sentei no capô do Fusca, minha mãe dirigindo a 5 por hora, que era a velocidade habitual dela, de qualquer maneira, né? E as pessoas parando o carro e te abraçando, né? Assim, foi algo. Aí eu descobri de onde eu era, onde eu pertencia, quem era o entorno. E eu me lembro de voltar para casa e meu pai falar: e aí, como foi? Eu falei: gostei, gostei, o lugar é bom, o lugar é interessante, né? E a segunda, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas foi a pura verdade. Na final do Mundial com o Chelsea, quando o Veiga foi cobrar o pênalti, eu não consegui olhar o pênalti. Eu estava na fila Eu da. tô toda arrepiada. Eu estava na primeira fila atrás do banco do Chelsea, atrás do Tuchel, tá? O Tuchel lá reclamando em alemão e eu mandando ele aquele lugar em alemão, que é o pouco de alemão que eu sei, é suficiente, né? Aí o Veiga, é pênalti, né? O Thiago lá fez o favor de pôr a mão na bola e tinha um vigia do Emirados Árabes lá na minha linha de visão. Eu ajoelhei, fechei o olho e falei: não, eu não vou aguentar, eu vou ter que ouvir o gol, porque o estádio era inteiramente palmeirense, entendeu? O cara do meio que organizava assim falou: isso aqui nunca encheu. O Sheik criou esse barato aqui, tem 10 moscas pingadas todo fim de semana. Vocês vieram do outro lado do mundo, vocês encheram o estádio, né? Bom, eu ajoelhei, o Veiga fez o gol, a torcida explodiu. Nós estávamos no final da pandemia, no meio da pandemia, 22, aquelas zonas, tem que fazer 3 testes por dia para entrar no estádio. Eu tinha que ir de Dubai para Abu Dhabi, parar no lugar para o cara conferir o seu cartãozinho né, do teste. Quando eu levantei, eu olhei em torno e falei: puta, eu estou no Allianz Parque. Foi a melhor derrota da minha vida. Foi a coisa mais espetacular. Porque Maravilhoso. não fez menor diferença que o Chelsea ganhou com o Luan metendo a mão na bola. É verdade que eu quis matar o Luan naquele momento, mas não fez a menor diferença. Foi a derrota mais espetacular, porque eu estava do outro lado do planeta, né? E eu me senti em casa. E o vigia, o policial que estava na minha frente, que se afastou pensando que eu ia olhar para o jogo,
Quando ele me viu ajoelhar, ele falou, "Are you alright?" Né? Aí quando eu, né, explodi com o gol, ele estava na minha frente e virou, "I guess so." Ou seja, fala muito sobre pertencimento também, né? não, foi uma coisa de louco. Você andava pelo meio de. Uma hora lá em Dubai, no meio da madrugada, eu começo a acordar e falo, tô delirando. Tava no hotel, né? Tô delirando, tô ouvindo o hino do Palmeiras, a coisa ficou grave, agora eu tô ouvindo o vôlei. Quando eu abro a cortina, os caras tinham alugado o barco para fazer uma volta de madrugada em Dubai cantando o hino do Palmeiras, entendeu? Eu falei, não, não acredito, isso aqui é surreal. Mas então, Isso é maravilhoso. então, o Palmeiras perdeu, os caras gozaram, vice-campeão, não interessa, não fez a menor diferença. Foi o melhor momento depois da final da Copa, né? Foi melhor do que ganhar o título, porque, primeiro que, hoje em dia é quase impossível você jogar com a seleção do mundo, que são esses times aí europeus, né? Mas o sensacional foi que é aquela coluna lista que eu quero escrever, né? A morte anunciada da posse de bola. O Abel, o grande Abel deu a bola para o Chelsea não sabia o que fazer, né? Porque está acostumado na correria da Premier League. O Palmeiras estacionou o busão Pinheiros lá para lá e pegava a bola e perdia gol. Pegava a bola e perdia gol, mas deixava a bola com os caras. E a torcida, e tinha uns 10 gatos pingados do Chelsea no estádio. E aí eu descobri naquela noite que o governo de Abu Dhabi tinha distribuído bandeiras grátis para ter alguém do Chelsea no estádio, porque não ia ter ninguém, né? É isso. Perder nem sempre é a tragédia que a gente faz. É o meu argumento, assim, algumas das minhas memórias mais poderosas dentro de um estádio, elas estão associadas à derrota. E não só dentro de um estádio. A seleção brasileira de 82, para mim, ela é até hoje um marco, assim, na minha vida. Não importa. Eu fui forjada nessa derrota, entendeu? O que eu penso sobre futebol veio para mim com essa derrota. Algumas derrotas, elas são mais bonitas do que vitórias medíocres. Você conhece a história do Chicão na Copa de 78? Acho que não. O Brasil foi jogar com a Argentina, né? Foi jogar com o Rosário, né? E foi jogar num estádio merreca, não era no Monumental de Nunes, era né, para pressionar, porque a torcida ficava próxima. E o motorista do ônibus da seleção, que evidentemente era irmão, estacionou o ônibus do outro lado do campo, não do lado que tinha que entrar no vestiário. Então, o Brasil ia ter que passar todo o campo em direção ao vestiário, né, para entrar no vestiário. E naquela seleção tinha o Chicão, né, que no primeiro lance daquele jogo levantou o Luque, que era o centroavante da Argentina. O Luque não pegou mais na bola. O Luque sumiu da galáxia, porque primeira bola que ele pegou. Mas antes disso, eu acho que quem me contou isso foi o Rivelino. Abriu a porta do ônibus, todo mundo, nós vamos ter que passar no meio de campo, que é isso? O Chicão, que era um armário também, né? Jogava no São Paulo, volante do São Paulo, disse que ele pegou, abriu o agasalho, tirou, mostrando, né, a camisa da seleção, desceu do ônibus, olhou para um lado, olhou para o outro, deu uma cuspida e foi atravessando o meio de campo. Intimidou a torcida inteira da Argentina. Os caras falaram, quem é esse? Esse cara vai jogar, né? Esse cara vai jogar. E aí a seleção entrou em campo, né? Com o Chicão não tinha jogado. O Chicão entrou para marcar os dois melhores jogadores da Argentina. Acabou com o jogo, literalmente, porque na primeira entrada no Luque, o Luque nunca mais viu a bola, né? Então tem essas coisas. Ou então o mesmo Rivelino me contando que na final de 70 estão para entrar, né, no campo. Cadê o Pelé? Os dois times perfilados lá, porque o Pelé dormia antes de entrar, né? O Pelé ia na maca lá, não queria nem saber o que o Zagallo estava falando, dormia e aparecia na hora, né? E o Tostão e o Rivelino, dois moleques, um olhando para o outro, e o Facchetti, que era o capitão da Itália, né? Falando, ixi, será que o cara não vai jogar? Será que machucou? Será que... De repente eles ouvem vindo lá, como se tivesse aberto a jaula do leão, né? Eu não vou poder falar aqui os palavrões, um cara berrando que nem um louco, vamos ganhar esta, né? O Tostão vira para o Rivelino, o Rivelino vira para o Tostão, o homem veio. O time da Itália perdeu o jogo ali, entendeu?
O time e aí eu, uma vez, encontrei com o Facchetti em Milão e perguntei como é que foi marcar o Pelé naquela final, né? Ele falou, marcar quem? Eu não vi o Pelé. Não tenho a menor ideia de onde ele andou naquele jogo. É isso. Maravilhoso.